hoje. Para a gente é uma satisfação enorme, né, rever você, rever a Nádia. São duas zootecnistas que eu tenho muito carinho, né. Nádia, por ser minha orientada no mestrado profissional, aqui na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, e você por termos, de certa maneira, interagido de uma maneira muito especial. Eu diria que, sobretudo no mercado de trabalho, né, onde nós tivemos várias oportunidades de trabalhar juntos, e para a gente é uma satisfação imensa, né, ser convidado num dia tão especial para falar um pouquinho sobre a nossa experiência, que a gente vai tentar tratar de uma maneira disciplinada nos próximos 30, 40 minutos, e abrir, obviamente, para perguntas e questionamentos que os colegas podem estar tendo ao final. Eu queria, antes de qualquer coisa, mandar um grande abraço para todos os zootecnistas, né, e estudantes de zootecnia da UNOeste e todos que estão nos ouvindo, pelo nosso dia, um dia 13 de maio, um dia tão carregado de simbolismos, né, dos mais diversos, das mais diversas crenças, e um dia, como você bem colocou, um 13 de maio diferente, um 13 de maio onde a gente precisa estar focado, né, na responsabilidade de preservar a vida e, inclusive, ajudar aqueles que estão na linha de trabalho necessário, sobretudo na parte sanitária, né, para a gente ajudá-los nesse processo todo e que o país passe rápido por essa situação e que a gente volte a uma normalidade que talvez não volte, né, como a gente conheceu, mas que eventualmente a gente vai ter que reconstruir essa normalidade, né. Então é um grande prazer estar aqui com vocês e eu vou começar a minha apresentação fazendo um rápido, uma vez que o tema que vocês me pediram era uma viagem ao mundo da inovação, sobretudo a inovação AGTEC, né, eu vou tentar colocar para aqueles alunos que estão ouvindo pela primeira vez a gente, o porquê que a gente está envolvido com essa questão, né? E aí imaginei fazer um timeline profissional, e vou passar rapidamente, porque como zootecnista formado na primeira turma da USP, né, que já faz bastante tempo, praticamente 40 anos, a gente tem uma trajetória um pouco longa, e aí automaticamente tive uma dificuldade imensa de tentar assumir essa trajetória, e vou passar rapidamente. Vou começar, obviamente, pela graduação na zootecnia da USP, e isso nos idos de 1979, quando entrei na primeira turma, né? E a zootecnia, na verdade, sempre esteve na minha concepção de mundo. Desde criança, eu sempre imaginei trabalhando com produção animal, com o ambiente rural. Eu sou um zootecnista urbano, sou nascido na cidade de São Paulo, no bairro da Lapa, né? Mas meu tio tinha um sítio e para a gente ir para o sítio era mais ou menos parecido com um lugar mágico, né? Um lugar onde a gente se encontrava, e foi nessa inspiração urbano-rural que eu, desde cedo, desde criança, sempre imaginei fazer zootecnia. E zootecnia, com clareza, embora naquela época eu não sabia que existia, né, mas eu nunca tive interesse nem vontade de trabalhar com veterinária ou com agronomia. Eu sempre me imaginei trabalhando com produção animal. Quando veio o vestibular, a primeira surpresa foi descobrir um curso específico, né, nessa área de produção animal, e aí me realizei absolutamente quando entrei na primeira turma, me formei, conheci Célia, minha esposa, inclusive antes de entrar na faculdade, e Célia entrou depois na segunda turma, fizemos o curso juntos, estamos juntos conversando sobre zootecnia até hoje, graças a Deus. A partir daí, o primeiro emprego que eu tive foi um emprego bastante interessante do ponto de vista de entender
a pecuária de corte como inovação. Naquela época, em 82, 83, eu participei como gerente de projeto do chamado Projetão. O Projetão era um projeto de cruzamento em dialelo, com 3 raças, raça Nelore, Gira e Caracu, e naquela época esse assunto era muito novo, né? Então, desde o primeiro emprego, eu sempre tive a sorte de contar com a possibilidade de estar trabalhando com alguma coisa inovadora. E isso foi, de certa maneira, fixando o meu DNA profissional, trabalhar com inovação. Veio a experiência como agricultor, como produtor rural, no sítio da família, no sítio Sobradinho, durante muitos anos. Num dado momento, empreendi num comércio agropecuário chamado da Terra, que era um comércio próprio. Nesse processo todo, nós fizemos um mestrado, com ênfase no... E a partir do mestrado, nós tivemos uma experiência que eu conoto riquíssima, que foi trabalhar numa fazenda de grande porte. A fazenda começou quando eu entrei, a fazenda tinha 200 hectares, quando eu saí, a fazenda tinha quase 5.000 hectares. Foi nesse momento, na fazenda Santa Eulália, aqui na região de Pirassununga e mais outros 4 municípios, que a gente aprendeu, de certa maneira, e se esbaldou do ponto de vista de ser zootecnista, porque a fazenda tinha várias atividades e a gente teve a chance de trabalhar profissionalmente com várias atividades zootécnicas. Hoje eu diria que apenas com cavalo e búfalo eu não trabalhei, o resto eu trabalhei com todas as espécies, e sempre gostei de todas, sempre me interessei, e um dia eu vou trabalhar com búfalo, se Deus quiser, ainda, né? Porque é uma chance da gente continuar aprendendo. Nessa experiência da Fazenda Santa Eulália, foi um projeto lindíssimo. Nós constituímos uma equipe técnica fantástica, e a partir daí, num dado momento, junto com o proprietário da fazenda, abrimos a Genética Plus, que era o braço comercial da Fazenda Santa Eulália. Nesse momento, dentro da constituição dessa equipe, e trabalhando com importação de gado, com toda a parte de transferência de embriões, numa época que isso era absolutamente a fronteira da inovação dentro da agropecuária, né? Foi aí que a gente teve o primeiro contato com a Ana veio trabalhar com a gente nesse projeto, ficou muitos anos conosco nesse projeto. Todos nós tínhamos esse projeto de uma maneira muito carinhosa, porque esse projeto, além de tudo, ensinou muito a gente, né? E foi nessa época que eu assumi uma tarefa de direção, né, de empresas com responsabilidade. Chegou, num dado momento, com 300 funcionários, uma equipe de técnicos fantásticas, e a gente trabalhando com muitas coisas relacionadas a vários mercados da zootecnia. Foi uma grande escola, um grande aprendizado que eu guardo com muito carinho. Finalizada a minha trajetória nesse projeto, entrou a possibilidade de estar interagindo de uma maneira direta com a BZ. A BZ passava por um momento delicado, né? Nesse momento eu fui convidado a participar da BZ, no sentido de reestruturá-la, assumi nessa tarefa, durante alguns anos, a posição de vice-presidente, junto com o colega Marcos Trade, lá de Curitiba, como presidente da BZ. Nesse momento, a gente teve uma atuação político-profissional, ou pelo menos iniciou a atuação político-profissional de uma maneira mais intensa, né? E desde essa época a gente vem tentando acompanhar e auxiliar a BZ nas mais diversas frentes, inclusive recentemente, quando a Célia foi presidente da BZ, a gente esteve auxiliando a Célia em várias frentes relacionadas. Nesse momento passei pelo doutorado, numa outra experiência muito bacana, muito gostosa. Eu já percebia, passando por essas experiências últimas, que o meu campo de trabalho estaria voltado para a área de resultados, né, de economia, administração, e o doutorado, tive a felicidade de conhecer o professor José Graziano, que foi até recentemente, né, diretor-geral da FAO. Aprendi demais no doutorado e
e eu diria que a minha carreira acadêmica, né, que tenho hoje, de certa forma, foi moldada no processo do doutorado. A partir daí, empreendi novamente, passei por uma outra experiência inovadora, que foi trabalhar como um dos pioneiros de trazer o avestruz aqui para o Brasil, enquanto espécie zootécnica, né, de produção. Passamos por várias etapas de aprendizado técnico, tive que reformatar todos os meus paradigmas tecnológicos, porque o avestruz é um bicho extremamente interessante para se aprender, mas, ao mesmo tempo, nós tivemos uma quantidade enorme de P&D, de pesquisa e desenvolvimento nesse processo, aprendendo com o avestruz e passando por uma experiência tanto de mercado quanto técnica fantástica. Ficamos cerca de 10 anos nesse trabalho. Foi quando, junto com a carreira profissional, a gente já vinha trabalhando uma aproximação com a carreira acadêmica. Ao final do projeto da Brasil Ostrich, que era a nossa empresa, nós entramos como professor. De novo, a FZEA entrou na nossa vida, né, como profissional. Hoje sou professor da cadeira de empreendedorismo e gestão do agronegócio, dentro da FZEA USP. Iniciamos essa trajetória e, como professor, aprendemos, inclusive, de que a experiência que eu tinha como empreendedor, como empresário, precisaria estar sendo passada para os alunos, né? Nesse sentido, nós montamos um projeto junto com o professor Marcelo Ribeiro, que é nosso colega na área de ciências sociais aplicadas, um laboratório voltado para a área de empreendedorismo, de inovação, chamado Unicetex. O Unicetex foi um processo de retomada da natureza empreendedora, porque deixando de ser empreendedor empresarial, hoje eu me considero um empreendedor social, uma vez que coordeno uma incubadora de empresas, onde a principal missão é fazer com que nasçam empresas mais viáveis, né? Com essa pegada voltada para o agro. Nesse processo, a gente ajudou, e tendo a inovação como ferramenta de trabalho, né? Tanto no ensino de empreendedorismo e inovação, quanto na tentativa de gerar resultados, né, com a incubadora. Nós organizamos o Zootec 2017 como presidente. De novo, Ana Cláudia esteve junto conosco nesse processo. A Ana foi a vice-presidente do evento. Tivemos muitas dificuldades, né, Ana? Porque se hoje nós estamos em crise, em 2017, nós tínhamos uma crise fantástica também estabelecida dentro do mercado. Foi um projeto empreendedor muito complicado, muito difícil, mas que gerou, graças a Deus, né, frutos bacanas, né? Sem dúvida. Na sequência, e tendo como base esse trabalho voltado para a inovação e empreendedorismo da nossa incubadora e do nosso laboratório, nós tivemos a chance de participar de uma rede internacional, uma rede ibero-americana, onde a nossa incubadora é membro brasileiro da rede, a rede Agroincuba. A agro vem da pegada do agro, né, do sistema agroalimentar, empresas do sistema agroalimentar, e Incuba é da parte de incubação de empresas, né? E a rede Agroincuba tem 9 agroincubadoras, né, ibero-americanas, e estamos participando da rede já há cerca de 3 ou 4 anos, mais recente, e foi esse envolvimento internacional, né, na área de inovação e empreendedorismo inovador, com a pegada do agro, que a gente passou a fazer parte de um núcleo de pesquisa internacional nessa área. Daí o meu pós-doutorado no Parque Científico da Universidade de Valência, que é um espaço fantástico, né, onde nós temos lá cerca de 120 empresas de alto impacto, né, do ponto de vista de empreendedorismo inovador.
e fazer parte do projeto do Parque Científico da Universidade de Valência foi um aprendizado já no âmbito acadêmico, no âmbito internacional, voltado para essa área de especialidade, né? Só para vocês terem uma ideia de como é que a gente veio parar nesse movimento, né? E ao final eu fiz questão de colocar ao infinito e além. Quem conhece Toy Story sabe que eu estou me referindo. Não me considero velho, nem me considero em final de carreira. Eu acho que empreendedor que é empreendedor nunca vai parar de empreender, né? Seja do ponto de vista empresarial, seja do ponto de vista social. E é verde o meu último quadrinho ali, porque o verdinho nessa história toda é ligado à educação e capacitação. Só para resumir um pouquinho, né, vocês podem ver que, além da atividade profissional específica, a gente, ao longo de toda a nossa trajetória de vida, a gente continua aprendendo. E eu continuo aprendendo e continuo me interessando demais por aprender coisas novas e me interessando demais por tentar ajudar hoje, né, empreendedores que queiram empreender na área do agro. Muito bem. Essa é a minha linha de vida, só para vocês entenderem um pouquinho o processo de chegar ao ponto do assunto, né, da nossa... E não conseguiu passar aqui. Deixa eu ver o que está acontecendo. Agora sim. E para a gente começar a trabalhar a questão do tema, né? E o tema que nós vamos abordar com vocês, então, é essa viagem a esse mundo da inovação, voltada para o agro, né? E, resumindo, né, a possibilidade de empreender, ela passa por uma questão mais comportamental do que qualquer outra questão cognitiva. Eu entendo que existe, obviamente, uma técnica que a gente precisa aprender para fazer gestão de empresas e empreendedorismo, sobretudo inovador, mas talvez o principal componente, né, para que a gente se lance a uma experiência dessa, tem que ser efetivamente um amadurecimento comportamental, no sentido de estar pronto para enfrentar os desafios que é empreender. Eu costumo dizer para os meus alunos que empreender não é nada fácil. Aliás, se vocês quiserem arrumar sarna para se coçar e um negócio complicado para enfrentar, empreendam, né? O empreendedor, ele é o cara que, de certa maneira, assume as responsabilidades de tocar o negócio em frente e pagar contas e resolver problemas estratégicos e operacionais, ao mesmo tempo que precisa motivar a equipe, né, precisa se cercar de gente boa, ser um bom formador de time e ter uma visão de negócio ampliada, ter uma visão estratégica do que acontece no mercado. Então, dominar todas essas habilidades não é algo simples, não é algo trivial. É extremamente complicado e precisa ser feito com muita responsabilidade, né? Para isso, a gente tem que de certa maneira, se dedicar de uma maneira muito intensa, né? Empreender tem muito mais de transpiração do que de glamour ou de habilidade, né? O empreendedor, portanto, é um trabalhador dobrado, é o cara que, mais ou menos a semelhança das mães, né, que tem jornada dupla, tripla, o empreendedor também tem essa característica e quem quiser achar que empreendendo vai trabalhar menos, tire essa ideia da cabeça, porque empreender é algo bastante complicado e exige muita atitude, né? Existem diversos questionamentos para empreender. A questão fundamental é a gente ter o insight, né, ter a visão, quer dizer, por que a gente vai empreender naquele negócio, ou por que a gente escolheu uma carreira dentro daquela área. Como eu contei para vocês, no meu caso foi muito novo, eu nunca tive dúvidas do que eu faria, foi só uma questão de amadurecer isso ao longo do tempo, né?
e esse insight veio muito cedo, o porquê da zootecnia para mim veio muito cedo, e talvez o que me moveu para a zootecnia foi, fundamentalmente, achar um nicho de trabalho, de profissão, que se ajudar o planeta de alguma maneira. E essa intenção de ser útil, né, em relação ao planeta sempre veio da questão de tentar resolver o problema da fome, né? A gente vem de uma família muito humilde, e a questão da fome sempre foi algo que nos tocou muito, e essa preocupação em tentar resolver o problema da fome era algo que vinha da formação, uma formação cristã, uma formação de visão de mundo, né, de uma família humilde, e aí a minha intenção de trabalhar com produção de alimentos de alguma maneira, mas sobretudo com alimentação voltada na produção animal, né. A minha avó dizia que eu era um inquieto. O que é um inquieto? É aquele cara que não para, é aquele cara que não tem, de certa maneira, parada, né? Não se acostuma e não fazer, tem que estar sempre em movimento. E essas pessoas são incomodadas, né, com a realidade, são agitadas na maior parte do tempo, buscam saída para todos esses problemas que a gente vive, e, sobretudo, os inquietos são transformadores da realidade, né? Nada mais conclusivo da definição de um empreendedor. O empreendedor não se contenta com a realidade e tenta modificá-la, né? Esse processo não é algo fácil, né? Nem sempre o novo agrada, muito pelo contrário, o novo traz uma série de problemáticas que a gente precisa ter muita resiliência, muita capacidade de tentar buscar soluções novas que ainda não foram feitas, mas que eventualmente podem estar gerando resultados lá na frente, né? E essa é uma característica que o empreendedor precisa se acostumar. O que é uma inovação, fundamentalmente, né? Independente da estratégia de inovação ou da gestão da inovação que você utiliza dentro de um organismo, de uma empresa, enfim, a inovação é aquela mudança, pode ser radical ou não, tem vários tipos de inovação, está aí o Manual de Oslo para fazer esse detalhamento, mas inovação é toda mudança, toda novidade que chega ao mercado. É por isso que existe uma diferença entre a pesquisa básica e a pesquisa aplicada, né, e nem toda pesquisa, seja ela básica ou aplicada, chega no mercado de alguma maneira. A inovação é isso, a inovação é algo que você modifica, né, o modus operandi de fazer algo, e esse modus operandi chega ao mercado, cria impacto econômico, impacto social, gerando esse processo de inovação. Falar de inovação parece muitas vezes complicado, né? Às vezes é distante, acontece em grandes centros e não é para mim, né? É confuso, o pessoal que trabalha na área de inovação tem um vocabulário muito específico, enfim, novas formas de trabalho. A inovação, na verdade, ela precisa parar de ter essa ideia de que é utópica, que é fora da realidade, né, que é fantasiosa. Esse tipo de situação é uma situação que, de certa maneira, faz com que a gente não tenha um comportamento voltado para inovar, né? A gente é desestimulado para inovar. Aliás, as crianças, todos nós, quando nascemos e crescemos, às vezes somos mais inovadores enquanto crianças do que depois que a gente começa a ficar formatado uma série de arranjos, né, que são os arranjos maduros que tolhem muitas vezes a nossa capacidade de inovação. Às vezes parece pouco objetivo, divaga-se muito, é caótico, é um percurso tenso, arriscado, e muito arriscado, porque quando você inova, automaticamente você traz uma série de problemas, né, para serem resolvidos. Mas a inovação, ela vai nos afetar de várias maneiras. Uma delas é que
a inovação, sobretudo a inovação tecnológica, ela vai proporcionar uma substituição natural do trabalho que a gente desenvolve, né? Existem levantamentos dizendo que hoje a força de trabalho poderia ser substituída em 40% atualmente por máquinas, sensores, várias tecnologias, né, digitais nos Estados Unidos. E isso faz com que nós tenhamos um dilema. Inovar gera avanços, mas inovar também gera uma certa mudança do mercado de trabalho, né? Os nossos zootecnistas que estão saindo para o mercado e também das demais profissões, né, co-irmãs, hoje entram num mercado muito mais competitivo, muito mais complicado, né, de trabalhar, por essas exigências relacionadas às inovações da profissão, do que nós quando nos formamos, né? Quando eu me formei, há praticamente 40 anos atrás, o ritmo do conhecimento de crescimento do conhecimento era muito menor do que hoje, né? Hoje, a cada 2, 3, 4 anos, você tem que rever todos os teus paradigmas de conhecimento profissional, porque o mundo se modifica numa rapidez e a geração de conhecimento é tão rápida que o profissional tem que estar sempre antenado para esse tipo de situação. Ora, esse ambiente é altamente estimulante, né, e inovador, e vai nos afetar também quando nós temos situações que vão, de certa maneira, forçando para que o mercado fique cada vez mais competitivo. Então, não basta você fazer um curso hoje para se garantir, né, um curso superior. É necessário que você acompanhe as mudanças do ponto de vista de paradigmas da profissão que você está atuando, seja qual for, para que você se mantenha viável e competitivo dentro do mercado, né? Tem alguns levantamentos, inclusive, que a empregabilidade do ponto de vista de número de empregos, né, no mundo, até como foi pensada e praticada até aqui, vai se modificar. Eu não tenho nenhuma dúvida que depois desse pós-pandemia, né, essas coisas vão esse movimento de mudança vai se acelerar muito, né? Hoje a gente está conversando necessariamente por veículos digitais que eram impensados há 20, 30 anos atrás, né? Muito bem. A inovação vai nos afetar também em função do nível de investimento e, sobretudo, inclusive, concomitante aos países, né? Do ponto de vista de como se pratica inovação e como se fomenta a inovação, sobretudo nas empresas. Nesse quesito, nós temos um problema estrutural no Brasil, né? Não só no Brasil, mas nos países emergentes ou em desenvolvimento. Quem inova normalmente não está no mercado, quem inova está na universidade e nos institutos de pesquisa. 80% de quem inova no Brasil está em universidade. E a universidade, ela tem a sua missão, inclusive ampliada nos dias atuais, para gerar uma transferência de conhecimento, formação, obviamente, pesquisa, que é geradora de inovação, né? Mas tem um desafio que é fazer com que essa pesquisa gerada e esse conhecimento, esse treinamento que existe dentro do ambiente universitário, vá chegar nas empresas. E esse é o grande desafio da universidade empreendedora. Não é à toa que Harvard, MIT, Berkeley, as universidades consideradas mais desenvolvidas e mais consideradas as melhores universidades do mundo, têm um pesado investimento nessa possibilidade de transferir tecnologia e gerar riqueza, gerar desenvolvimento no entorno de sua atividade, né? Foi aí que nasceram os ambientes de inovação, né? Os ambientes de inovação dentro desses ambientes da universidade passam por iniciação científica, obviamente, um treinamento importante, mas passam pelos laboratórios de inovação, passam pelos os ambientes de inovação
que são as incubadoras, os parques tecnológicos, os parques científicos, fazendo esse processo de movimentação e fomento desse pensar novo, né? E aí, a inovação vai trabalhar um componente estrutural, que é como a gente fornece estrutura para que essa inovação venha a acontecer, né? Uma localização de uma dor de mercado para ser atendida pelo projeto inovador, pelo projeto empreendedor, e automaticamente vai gerar um impacto na sociedade diretamente, causando recolhimento de impostos na atividade empreendedora, geração de empregos, renda, né, descentralizada através dos salários, e esse é um movimento positivo que traz o empreendedorismo inovador hoje para muito próximo da explicação do porquê que as pessoas, ou porquê que os países são desenvolvidos. Quanto maior o nível de empreendedorismo inovador, melhor a posição da sociedade. Basta ver o exemplo da China, que hoje tem uma massa de formação de gente capacitada, né, sobretudo, inclusive, para inovar, e que se transforma rapidamente numa das principais economias do mundo, sem contar os exemplos, né, dos Estados Unidos, da Europa, etc., etc. Okay? Nesse investimento global de inovação, né, onde 80% está dedicado a inovar, nós temos uma questão importante. Boa parcela dessa 80% dessa verba está vinculada a 4 grandes setores. O setor de produção de alimentos, que nos interessa e que nós trabalhamos de maneira absolutamente envolvida, né? Biotecnologia, que também é a nossa área de trabalho, a área de trabalho do zootecnista e das outras profissões co-irmãs. Fontes de energia, onde nós não estamos alijados de trabalhar, né? Plantas, por exemplo, hoje de biodiesel, são testadas e, de uma maneira muito viável, realizadas com capim-elefante, por exemplo. Ora, quem entende de capim-elefante, desculpa a modéstia, mas é o zootecnista, né? E projetos de soberania nacional, né, de uma maneira fechando esses 4 setores, né? Existe uma perspectiva dessa inovação, né, e essa é a preocupação, que a gente enfoque inovação como algo inerente ao processo de geração de novos negócios, né? É necessário que as novas empresas venham com o DNA da inovação para se tornarem competitivas, e esse é o grande desafio, né? O desafio da gente ter, do ponto de vista de formação, internalizar esse legado da inovação como um fato, como algo que vai nos trazer. O inovador serial, né, ele tem um certo rito, ele primeiro observa, depois pergunta, depois associa uma coisa com outra, são altamente experimentais, né, são altamente inquisidores do ponto de vista são críticos do ponto de vista de não aceitar, aquela coisa do inquieto, né, não aceitar a realidade apenas como algo estável, né, e faz, sobretudo, uma rede de contatos. Rede de contatos é tudo na nossa vida, né? E vocês precisam estar fazendo rede de contatos desde o início, desde dos bancos escolares. Por que a gente precisa inovar? Não tem muita dúvida, né? Existe necessidade para isso de um aprendizado desses ambientes de inovação, desses chamados ecossistemas de inovação, e fazer benchmarking com esses ecossistemas de inovação. Hoje é algo fundamental, estratégico. Nós temos uma pesquisa na FAPESP, inclusive a Nádia está fazendo parte da nossa equipe, aprovada para estudar ecossistemas de inovação em 5 países ibero-americanos, né, entre eles Brasil, Chile, Colômbia, Portugal e Espanha, para que nesse processo de benchmarking, vamos dizer assim, de aprendizado pelos bons exemplos, a gente venha internalizar boas práticas de incubação, boas práticas de inovação dentro das empresas, tá? Esse é um processo importante. A inovação tem um contexto que extrapola a questão empresarial, né? Ela tem um contexto demográfico-social, tem um contexto econômico e tem um contexto estrutural. São os 3 pilares onde a inovação vai fazer diferença.
e é para isso que a gente tem que estar preparado, né? Nesse processo, existe uma tendência hoje de que as empresas que nascem sejam empresas muito competitivas, com uma possibilidade de ser escalada, ou seja, de reproduzir a capacidade de produção de maneira quase exponencial, com um investimento fixo, praticamente inicial, que não vai precisar de novos investimentos ao longo do tempo. Essas são as chamadas startups, né? Todo mundo hoje quer ser dono de uma startup, porque ela é altamente rentável, ela tem a inovação seu diferencial, né? E no jargão de zootecnista, né? Vaca que chega primeiro no bebedouro toma água limpa, né? As outras vão, obviamente, passar por um processo de competição por essa água. Então, esse processo de gerar uma empresa inovadora hoje dentro do mercado é um grande desafio que precisa ser aprendido e precisa ser dominado por aqueles perfis que estão, de certa maneira, amadurecendo essa possibilidade de empreender, né? Uma startup, de uma maneira resumida, é um empreendimento de altíssimo risco, até porque não existe bom negócio com risco baixo, tá? Essa é uma questão que a gente precisa aprender, né? Para que tenhamos um negócio rentável, a gente precisa aprender a trabalhar com essa questão do risco, temos que dominar técnicas para mitigar risco, porque nenhum empreendedor é louco o suficiente para gostar de risco, ninguém gosta de risco, né? E aí entram as AGTECs. Nesse esquema entram as AGTECs, que são as empresas inovadoras, as chamadas startups, dentro do ambiente de negócio que a gente conhece como agronegócio. Esse mercado do agronegócio tem em torno de 6 trilhões de dólares, movimenta 6 trilhões de dólares por ano, né? Existe uma vocação natural do Brasil para esse mercado. O Brasil é hoje um dos principais players desse mercado do agro, e, sobretudo, nós tivemos uma evolução desse contexto do agro, e hoje o agro é responsável pela manutenção da viabilidade da nossa economia. Não dá para a gente entrar em detalhes aqui, mas não fosse o agronegócio, a economia brasileira estaria em piores situações do que está hoje, né? Essa evolução é uma evolução do agro brasileiro e mundial, é uma evolução que vem de diversas etapas, né? A última etapa, que a gente conhece como Revolução Verde, que aconteceram nos anos 60, até os anos 60 aproximadamente, fez com que o planeta deixasse de ter, do ponto de vista conceitual, um déficit de alimentação, de produção de alimentos, e, de certa maneira, o fantasma da fome foi vencido. Hoje o problema da fome é muito mais vinculado à distribuição do que propriamente à capacidade de produção, né, das nações. Em alguns lugares, né, a gente passa fome, mas sobretudo por questões de natureza de distribuição e política, e outros a gente faz regime, né? Então, na verdade, a questão da quantidade foi resolvida, o que a gente precisa evoluir agora é trabalhar essa questão da distribuição, né? E nesse processo entra a quinta revolução agrícola, com as 8 tecnologias digitais disruptivas, que são aquelas que mudam o paradigma, mudam o modelo, né, com o poder de transformar o agro. Dessas 8, diversas delas, a gente vai detalhar um pouquinho mais à frente, né? O Brasil, nesse movimento, que tem mais ou menos, esse movimento das startups, né, do agro, tem mais ou menos cerca de 10 anos, é muito novo, é algo muito concreto e, ao mesmo tempo, muito novo. E esse processo faz com que, sobretudo em cima do potencial que o Brasil tem para desenvolver tecnologia, desenvolver conhecimento nesse mercado, ele tem, de certa maneira, os olhos todos do mundo, sobretudo do grande capital voltado para a inovação,
hoje enxergam o Brasil como um player importantíssimo nesse processo, né? E vocês que estão entrando no mercado, olha só, eu entrei no mercado na década de 80, que foi considerada a década perdida, né? Nós estamos passando por um momento crítico, mas a década de 80 foi uma década perdida do ponto de vista de economia. Hoje vocês estão entrando no mercado, passado por esse processo localizado que nós estamos da pandemia, vocês estão entrando num mercado altamente revolucionário e que precisa estar, de certa maneira, sendo explorado pelos profissionais para serem a próxima geração de empreendedores, né? E para isso a gente tem que se preparar e tem que conhecer essas questões. Várias tecnologias disruptivas são potencialmente interessantes para empreender na área, né? A impressão 3D pode revolucionar de uma maneira muito forte o mercado do agronegócio, desde o movimento de formação de peças, de reposição, coisas que são geralmente facilmente atacáveis via impressão 3D, a área de robótica, né? Dentro da nossa área são centenas de exemplos de robótica que a gente poderia estar trabalhando, inclusive da internet das coisas, né, trabalhando nesse processo. Drones, as grandes empresas estão entrando pesadamente nesse desenvolvimento de tecnologia voltada para drone. Sensores que vão trabalhar a agricultura e a zootecnia de precisão, né, estimulando o processo de produtividade, estimulando a resposta em termos de viabilidade dos projetos inovadores. Inteligência artificial, que vai, de certa maneira, congregar toda essa imensa quantidade de informações para que a gente possa fazer essa gestão, né? A zootecnia de decisão, que é o próximo passo da zootecnia de precisão, né? A decisão é que vai fazer com que a gente utilize esse ferramental todo para o benefício da produtividade. Bitcoin, blockchain, são tecnologias que vão revolucionar, inclusive, crédito rural, uma série de situações que vão ter que interferir, e o profissional tem que estar, de certa maneira, preparado para entrar nesse mercado, né? A ideia é dizer o seguinte: olha, gente, vocês têm mas tem muita coisa nova para dominar e aproveitar a fase que vocês estão em formação, na graduação. Lembra aquele timeline? A graduação é apenas o ponto de partida, né? Uma vez que vocês amadureceram a ideia de trabalhar dentro da profissão que vocês escolheram, e eu diria que a zootecnia é uma profissão nobre, porque trabalha justamente com a tentativa de solução de um problema mundial, que é a questão da fome, da distribuição de alimentos esses que são potencialmente cada vez mais voltados para a parte de qualidade, de saúde, de alimentos funcionais, alimentos que têm a necessidade da gente atender o paradigma produtivo acompanhado, né, de obrigações mais humanas, né, bem-estar animal, ambiência, até abate humanitário, enfim, coisas que vão tentando solucionar os grandes problemas da humanidade, que felizmente as novas gerações continuam nascendo e continuam nascendo com boca, o que significa que a gente precisa, de certa maneira, atender essa demanda, cada vez na mão de menos gente para alimentar mais gente nos centros urbanos, que é uma tendência mundial, né? Nesse processo todo, o que eu gostaria de dizer é que a gente continua aprendendo, a gente continua num processo de desenvolvimento e de compromisso, né, com uma formação cada vez mais eclética, mas também cada vez mais voltada para a área de negócios e automaticamente dentro dessa linha de negócios inovadores, né? Stephen Johnson tem uma máxima que diz que o acaso favorece a mente conectada. O que significa isso?
que a gente não empreende sozinho, né? Que a gente empreende e vai ter sucesso de uma maneira efetiva quanto mais conectado a gente for, quanto mais networking a gente for, quanto mais preparado para montar time a gente estiver, né? Para finalizar, que o tempo já tá estourando, Albert Einstein, que foi um gênio, né, da humanidade, dizia o seguinte, ó, insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Não é isso? Einstein estava certo, né? Eu acho que a gente, enquanto profissional, enquanto empreendedor, a gente precisa ter inovação como uma ferramenta mais basal da tentativa de viabilizar os nossos negócios e automaticamente a nossa sociedade, né, moderna. Nesse sentido, eu queria agradecer imensamente a oportunidade de estarmos hoje aqui conversando, deixar o meu mais absoluto respeito e admiração, né, pelo trabalho que vem sendo desenvolvido pela ANA e pela UNOeste no processo de formação de zootecnistas, né, capacitados e preparados para enfrentar esse mercado. Fazer, de certa maneira, uma menção também muito especial ao ABZ, acho que todos os estudantes de zootecnia precisam estar vinculados ao ABZ, a ABZ é a entidade que nos representa e a entidade que luta pelos nossos direitos, pela nossa necessidade, né, enquanto agrupamento profissional, de se estabelecer do ponto de vista político profissional, de regulamentações, que vão permitir que a gente desenvolva o nosso trabalho de uma maneira digna e de uma maneira auxiliar a sociedade brasileira e mundial. Vou deixar aqui os meus contatos e vou, então, pedir para a Ana fazer a nossa mediação em relação a se tiver alguma dúvida, alguma questão que a gente possa, de certa maneira, tentar aproveitar esse contato rico, né, e continuar aprendendo junto com vocês também. Muito obrigado. Muito por favor. Bom. Eu queria também fazer um agradecimento especial, não só ao Unoeste, mas também à Inobente, que é uma empresa de inovação, que a gente tem um contato muito especial e particular, do ponto de vista de interação em vários projetos, e ao Paulo Parreira, que também, de certa maneira, cedeu esses slides, né, que a gente aproveitou bastante para fazer a organização dessa temática que tinha sido pedido pela Nádia e pela Ana Cláudia. Tá bom? Obrigado. Muito bom. Nossa, se a gente pudesse agora todo mundo bater palma, né, para parabenizar pela palestra, pela história de vida, e que nos deixa até, assim, emocionada no momento em que está todo mundo refletindo sobre tudo o que está acontecendo. Não poderia ter uma palestra mais reflexiva, não é verdade? Olha aí, Felipe, o Felipe já aprendeu a ter palma. Muito bem, Felipe. Sabe, Celso, é muito interessante, vários alunos que estão aqui presentes tiveram junto com o projeto da startup, como chamou mesmo, Nádia, aquele movimento que você organizou? O Startup Weekend de AgroTech, que foi o primeiro do estado de São Paulo, do qual o Celso, inclusive, foi mentor do nosso evento e, enfim, foi incrível. Eu acredito que ele também passou uma base enorme de conhecimento para a galera durante a participação no evento. Sim, ele e a Ana foram as pessoas que ajudaram a gente a validar a nossa ideia. É muito gostoso ver vários alunos, né? O Felipe, a Ananda, a Jéssica, o Alifer, vários alunos que estão presentes aqui, que participaram. Então, a gente me lembro, né, daquela época que esses movimentos são sempre de sementes que vão sendo plantadas, né? E a gente vai estar sempre regando essas ideias, Olha, o evento foi top, né, Alifer? Muito bom. Eu acho que, assim, a gente poderia fazer um modelo em que nós poderíamos abrir o microfone, né, Nádia?
Né? Eu acredito que sim, acho que fica mais dinâmico, né? Acho que fica mais dinâmico, né? E, então, a gente pode também fazer ou por chat ou por perguntas via, pedindo a abertura do fone, certo? Então, nós podemos fazer assim, as pessoas pedem para falar e a gente abre a palavra. Né? Celso, você falou bastante, teve uma frase, né, que me chamou bastante a atenção, que o novo nem sempre agrada, e nós estamos sentindo isso, assim, no nosso dia a dia, nessa necessidade de a gente encontrar um novo modelo de nos relacionarmos, de nos comunicarmos, de continuarmos os nossos estudos. A gente tem isso muito presente, né? Esse impacto pelo diferente. Quais são as características que e isso também a gente vai encontrar muito no mercado de trabalho, quais as características que você relacionaria que nos ajudam a enfrentar o novo, a enfrentar essas mudanças, né? Seria quais são as características, os valores, as características pessoais que fazem com que a gente encare o novo de uma forma mais fácil? Ana, obrigado pela pergunta. É uma pergunta bastante ampla, né, na tentativa de respondê-la. Perceba, do ponto de vista estrutural, mudanças são desafiadoras, né, sempre. E, normalmente, uma sociedade que não tem esse comportamento voltado, né, para a inovação, como a nossa sociedade é bastante conservadora nesse sentido, aversão ao risco, as características que a gente é criado, né, do ponto de vista de cultura, de visão de mundo, etc., etc., essa necessidade da gente conviver com a mudança é algo que precisa ser trabalhado desde o início, desde das mais tenras idades, né? Nesse sentido, mudar sempre leva a uma situação de saída da sua zona de conforto e se arriscar, né? O brasileiro, ele é tradicionalista nesse aspecto, do ponto de vista cultural, até pela sua própria formação, né, religiosa, etc., e automaticamente ele tem nesse componente cultural e de formação e de visão do mundo, bastante dificuldade para aceitar a mudança, né? Por outro lado, uma boa parte dos nossos empreendedores, né, do ponto de vista, ou profissionais, eles são talhados na dificuldade, né? A gente acostuma a conviver com a dificuldade de uma maneira bastante presente. E aí, a nossa capacidade de flexibilidade, né, de adaptação, de enxergar, de certa maneira, um mundo onde, claro, existem ameaças, mas também existem oportunidades, faz com que esses profissionais que isso é treino, né, Ana? Isso é treino, a gente não nasce sabendo, né? A gente precisa ser treinado, como qualquer atleta de competição. Uma coisa é você aprender a andar de bicicleta, a outra é você ganhar uma Olimpíada, uma medalha numa Olimpíada como ciclista, né? E o mercado exige atletas bem treinados para poder atuar. Eu diria que a capacidade de assimilação de mudanças como algo natural e não como um problema é o primeiro passo para a gente, de certa maneira, responder a essa crescente rapidez, velocidade de mudanças que a gente vem fazendo. Vou te dar um exemplo pessoal muito atual. Eu sempre fui um professor que adora estar na sala de aula, porque a sala de aula, para mim, é um momento especial de troca, né, de interação. Os nossos alunos são sempre da mesma idade, a gente
gente que vai exatamente. mudando. E isso é um desafio tremendo, né? Porque a maneira de ensinar, ela passa por um processo de transformação muito rápido e, de novo, a pandemia fez com que a gente tivesse que sair da zona de conforto, da maneira como a gente gosta de fazer, da maneira como a gente está acostumado a fazer, e passar por um desafio imenso de enfrentar disciplinas, né, à distância, de uma maneira sem treinamento. Então, eu vou te dizer que flexibilidade, resiliência, capacidade de inovação e de criatividade são os aspectos que a gente precisa treinar para a gente poder sair de uma situação complicada, não só como estamos hoje, mas que o mercado, né, vai exigir dos profissionais de uma maneira crescente. E para isso a gente tem que treinar a nós mesmos, primeiramente, e também aqueles que são da responsabilidade nossa de fazer um processo de qualificação, sobretudo profissional, trazendo ferramentas didáticas onde a gente vai forçar essa moçada a sair da zona de conforto. Eu adoro, por exemplo, trabalhar com metodologias ativas, né? Metodologias ativas são desafiadoras, são inquietantes, são difíceis para caramba, tanto para o aluno quanto para o professor, mas me parece que pode ser uma estratégia, uma tática interessante para a gente desenvolver um novo comportamento, um comportamento mais proativo, mais voltado para solução de problemas, e isso é fundamental, né? O profissional que sair para o mercado sem estar preparado para esse tipo de atitude vai ter mais dificuldade, com certeza. Sim, nós podemos dizer, então, que quando nós estamos trabalhando nesse novo modelo, e fazendo com que o aluno também se adapte a esse novo modelo, nós estamos preparando melhor esses profissionais para o mercado de trabalho? Eu acho que a gente só tem esse caminho. Eu acho que a gente só tem esse caminho. Esse caminho é o caminho que vai fazer o profissional ingressar num mercado cada vez mais competitivo, de uma maneira mais preparada, né? Eu diria que antes de qualquer coisa voltada para a parte cognitiva, propriamente dita, a gente precisa trabalhar a questão comportamental. Você lembra que eu falei no início da palestra, né? Empreendedor é comportamental, principalmente, né? A mudança de comportamento é que vai fazer com que a gente enfrente problemas de uma maneira mais capacitada, né? E mudança de comportamento a gente precisa trabalhar e precisa treinar. Muito bom. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? O pessoal tá quietinho hoje, Ana, não tá... Jéssica, posso te chamar? Ela falou do evento, a Jéssica foi uma menina que trabalhou. Posso Jéssica, a Ananda participaram, o Alifer participou, estão todos online aí. Posso parar o compartilhamento do slide? Pode. Tá. Assim, com mais detalhes vocês. Isso. Jéssica? Muito bem. Você gostaria de fazer alguma pergunta para o professor Celso? Ou de contar como foi a sua experiência depois do evento da startup? Eles falaram aqui no chat que podem chamar ele, sim. Pode, né? Pode. Agora eu estou conseguindo ver alguns rostinhos aqui, inclusive alguns conhecidos. Eles deixam o rostinho, a foto só, e a câmera desligada, né, para reduzir um pouco a velocidade da comunicação. Legal.
Celso, uma coisa que eu acho interessante também, e às vezes quando a gente fala de inovação, a gente pensa sempre em inovar como negócio, mas muitas vezes nós também precisamos preparar os nossos profissionais para inovar nos processos. E eu vejo que, às vezes, até mais fácil a gente atuar nesse modelo de inovar nos processos. Você poderia falar alguma coisinha sobre isso? Claro. Veja, inovação é algo amplo, né? Eu diria que inovação é algo cultural. A inovação pode estar nos menores detalhes, né, do nosso dia a dia, e inovar não significa necessariamente trabalhar com uma situação de alto investimento, né? Para isso, a inovação ela pode se manifestar em diversas áreas, né? A inovação tecnológica é a mais conhecida, é a mais reconhecida, mas a gente tem possibilidade de fazer, por exemplo, inovação de gestão, né? Quando eu proponho uma mudança no processo de gestão, eu estou inovando. Quando eu proponho uma mudança no próprio processo produtivo, eu estou inovando, né? Claro que existem diversas modalidades de inovação, mas, de qualquer maneira, a inovação ela deve permear o DNA das organizações, sejam elas empresas privadas, sejam elas trabalhar com inovação social baseado não num projeto de empresa privada, mas em cima de um grupo de pessoas que se propõem a mudar a realidade. Lembrando que inovação sempre se propõe a isso, né, de transformar o ambiente. Então, um exemplo muito bacana de inovação social, por exemplo, eu vi há alguns meses atrás, num grupo que se propunha a melhorar o processo de transporte. O que esse grupo começou a fazer? Começou a distribuir nas redes sociais e nos pontos de parada, né, de coletivos e tal, pedindo detalhamento dos horários que esses ônibus passavam, né, dos seus usuários, que passaram a registrar isso nos próprios pontos de parada, com uma iniciativa absolutamente coletiva, e isso fez com que o processo de melhoria do transporte, né, na cidade piloto, que foi a cidade de Curitiba, passasse a ter um envolvimento da população, melhorando um processo de transporte que não envolveu um centavo sequer, né? Inovação não quer dizer que a gente precise gastar em cima dela, né? Muitas vezes, e um exemplo clássico, né, que a gente usa com a inovação, é que quando na corrida da conquista do espaço, os americanos e os russos, ou os caras da União Soviética que dividiam o mundo, né, em primeiro e segundo mundo, corriam pela tecnologia, corriam pela vantagem, né, de dominar tecnologicamente o planeta, e a corrida ao espaço foi um grande exercício disso. Quando chegaram lá em cima, os americanos perceberam que a tinta da caneta esferográfica não funcionava para registrar os seus experimentos, né? A caneta esferográfica só funciona porque tem gravidade. E aí passaram a desenvolver um projeto fantástico de caneta pressurizada e tal, para poder continuar escrevendo lá no espaço, né? Os russos usavam lápis. Ou seja, para o mesmo problema a gente pode ter soluções absolutamente factíveis e com custos de capital e sociais muito distintos, né? Então, quando a gente fala em treinar para a inovação ou exercer uma atividade profissional voltada para a inovação, a gente quer, na realidade,
criar um novo olhar, né? Um olhar crítico que, de certa maneira, faz um rastreamento de todos os pontos de estrangulamento do processo que você vive e do processo produtivo que você está envolvido, e passa a olhar aquilo com uma grande chance de mudança, né? São inúmeras os exemplos que a gente poderia dar aqui de inovação de processos que não, que não se envolveu fundamentalmente capital, dinheiro para fazer essa mudança, mas mudar processos ou inovar processos é algo muito mais fácil, muito mais aplicado e traz um resultado muito mais rápido, né, para as organizações do que normalmente as inovações mais disruptivas, né, aquelas que mudam paradigma. Essas são raras e a gente não precisa estar focado nelas para dizer que está trabalhando com inovação. Inovação é muito mais da visão de mundo e do comportamento que você tem e que automaticamente você pode gerar impactos positivos e diretos no ambiente de trabalho, no ambiente em que você vive, né? Então, são muitas as inovações que a gente poderia estar utilizando. Claro, Ana, tem uma série de tendências que a gente precisa estar atento, né? Na nossa época não existia isso, mas hoje essas tecnologias disruptivas que eu coloquei aqui, por exemplo, são áreas, né, que fomentam inovação de uma maneira muito forte tendencialmente. Então, por exemplo, trabalhar com TI, de alguma maneira, independente da profissão, é algo que complementa o repertório que a gente poderia ter para trabalhar inovando, né? Entender melhor de mercados da economia faz com que a gente ganhe repertório para entender esse contexto e saber onde é que a gente vai tentar modificar o comportamento do resultado que a gente está tendo dentro da empresa ou dentro da organização, né? A gente precisa estar sempre atento, a gente precisa estar sempre atuando como um radar prospectando quais são as mudanças, quais são as possibilidades de transformar essas mudanças em oportunidades de negócio, né? E isso é comportamental. Não necessariamente exige aplicação de recursos, embora a aplicação de recursos facilite a possibilidade da gente transformar uma ideia, né, que é apenas o início, é um processo inicial, e a ideação se transformar num negócio passa por uma série de etapas que os recursos ajudam, mas não limitam. Aliás, deixa eu só aproveitar para comentar isso, hoje em dia, quem tem um comportamento empreendedor, inovador, e rastreia oportunidades para serem transformadas em negócio, capital necessariamente não é um problema. Hoje existem uma série de possibilidades de levantamento de capital, onde a gente pode estar buscando capital de inovação. O programa PIP da FAPESP é um exemplo clássico, né, dentro do estado de São Paulo. É talvez a maior oportunidade de busca de capital de inovação que a gente tem hoje, e que nossos alunos, nossos estudantes, tanto de graduação quanto de pós-graduação, precisam estar treinados para enxergar essa oportunidade, né? Uma reunião realizada há cerca de um ano na Fiesp, para vocês terem uma ideia, a maior parte dos empresários que estavam presentes, algo em torno de 80, 90 empresários, não conheciam o PIP. Então, perceba que inovação não necessariamente está vinculada a capital e capital grande, né? Mas está vinculada principalmente a essa capacidade de transformação de uma oportunidade num negócio. Bacana. Gabriel, você quer fazer a pergunta pelo microfone? Eu acho que ele está sem microfone, Ana. Gabriel?
Oi. Tá. Então, fica à vontade, Gabriel. Eu queria pedir para ele, se eu pudesse falar um pouco do que é o perfil dos grandes empreendedores de hoje e tal, que eles têm alguma Conseguiu ouvir, Celso? Não consegui, não. Desculpa, mas eu não ouvi o Gabriel. Ele perguntou... Fala aí, Gabriel. Eu queria saber o que os grandes empreendedores de hoje têm em comum e o que a gente pode pegar um pouco para se inspirar, sabe? Ver um perfil deles ou coisa do tipo. Perfil de um grande empreendedor ou de um empreendedor de sucesso, né, Gabriel? A gente poderia, não necessariamente você precisa ser um grande empreendedor para ter um negócio de sucesso, né? Eu diria que tem algumas características assim que norteiam um empreendedor que tem sucesso. Primeiro, ele acorda cedo e deita tarde. Ele sua a camisa de uma maneira intensa, ou seja, a questão da transpiração, né, para transformar um negócio, uma ideia ou um negócio em um negócio de sucesso, exige muita dedicação, muita disciplina, visão estratégica, e visão estratégica que eu chamo é uma visão que todo profissional precisa ter, sobretudo no nível superior, mas visão estratégica é aquela que faz com que uma parte do tempo você olhe para o teu negócio do ponto de vista interno e uma parte do tempo você olhe para o mercado para entender quais são as sinalizações que você precisa adaptar para dentro do teu processo interno de produção ou de geração de serviços, etc., né? Ou seja, nós já falamos de um cara que trabalha muito, né, de um cara que se esforça muito, que é muito disciplinado, um cara que tem uma visão estratégica bem desenvolvida, uma pessoa que tem necessariamente a habilidade de formar times, né? É necessário que a pessoa tenha um poder de persuasão, um poder de brilho nos olhos, que a gente chama, né, do empreendedor, que contagia, do ponto de vista de liderança, a equipe e faz com que a equipe caminhe de uma maneira coesa, organizada, otimizando os esforços individuais para transformar esses esforços individuais num time de sucesso, né? A gente não faz isso sozinho, né? O empreendedor precisa ter a habilidade de formar times e, mais do que isso, uma habilidade de fazer networking, de fazer contatos, porque esses contatos é que normalmente viabilizam, né, sobretudo nas épocas de crise, soluções as mais diversas, desde fornecedores até clientes, né, fazendo com que a maioria dos problemas que são gerados, sobretudo nas situações de crise, e eu diria, viu, moçada, que as empresas trabalham muito mais tempo em situação de crise do que em situação normal, né? É necessário um perfil criativo bem desenvolvido, portanto, para superar as adversidades, um perfil que tenha habilidade de relacionamentos, né? Um perfil que, de certa maneira, faz uma boa análise da situação e um perfil de ação. O empreendedor que não tem um perfil de ação bem desenvolvido, efetivamente perde, né, a possibilidade de transformar o seu negócio. Ou seja, se a gente for resumir, o cara tem que ser um super-herói. Só isso. Muito bom. Tenho duas perguntas bem interessantes. Bacana, né, Gabriel? Uma do Felipe. O Felipe, ele falou que teve uma frase que você falou que chamou muito a atenção. Que a fome não está na produção, e sim na má distribuição. Como essas inovações podem colaborar
para melhorar a distribuição e combater a fome, né? A distribuição do alimento para combater a fome. Muito boa pergunta. Eu vou fazer também. Quem fez a pergunta? O Felipe. Felipe. Valeu, Felipe. Olha só, eu não sei quanto tempo nós temos aí, Ana, você está controlando isso. Né? Eu estou até preocupada que tem o horário também da reunião da ABZ, né? São quase 7 horas. Então, a gente tem a pergunta do Felipe e a pergunta da Alessandra, né? E depois a gente tem, o Celso tem um outro evento, junto com a Célia também, um outro evento agora da ABZ, né? Isso. Então, olha todos convidados também para acompanhar. Felipe, você já deve ter ouvido falar, político gosta de falar muito isso, da teoria malthusiana, de Malthus, né, que dizia o seguinte, que a população cresce em razão exponencial, ou seja, ela vai dobrando, né, exponencialmente, e a produção de alimentos cresce na razão aritmética, né? Perceba, isso foi verdade durante uma época em que a inovação e a questão técnica envolvida na produção de alimentos não estava totalmente dominada. Claro que 1 século e meio depois dessa frase, a gente percebe que inovação, ela faz parte dos fatores de produção, uma vez que ela necessariamente economiza fatores tradicionais, por exemplo, ou terra, ou mão de obra, ou trabalho, né, ou capital. Ou seja, a inovação é um fator de produção que faz com que a gente economize recursos, que podem ser recursos naturais, pode ser capital, pode ser mão de obra, e a mecanização está aí para comprovar isso. Ocorre que já há algumas décadas a gente resolveu o problema da produção. O planeta não precisa continuar crescendo a produção de maneira a invadir novas áreas. Tá? Eu defendo a possibilidade da gente aumentar a produtividade, desde que com tecnologia e técnicas aplicadas, né, à nossa área, recuperando áreas que estão esgotadas hoje, recuperando processos de produção mais sustentáveis, né, para garantir, inclusive, a sobrevivência das novas gerações, e, a partir daí, fazer com que a inovação e a tecnologia passem a ser uma ferramenta fundamental para a gente não só recuperar recursos naturais que estão exauridos, mas, sobretudo, de aumentar a produtividade. Se você for olhar para o caso brasileiro, a produtividade do agronegócio brasileiro passou por uma explosão, sem necessariamente aumentar a área plantada, né, ou a área explorada do ponto de vista de produção. Isso só foi viável porque existiu muita técnica por trás, muita tecnologia, muita inovação. Quando eu trabalho a questão da produção e verifico que a cadeia de negócios não está focada apenas no elo produtor, mas em todos os demais elos da cadeia, eu observo que a gente pode trabalhar com inovações em todos os elos, né? O elo de transformação, que é o elo da agroindústria, o elo da distribuição, propriamente dita, né? O elo de serviços que estão acoplados a essa cadeia de negócios, fazendo com que melhores processos de transporte, né? De logística, de desenvolvimento de mercados locais, desenvolvimento e agregação de valor a produtos de natureza local, alterações do valor dos produtos em função de valorização, de distribuição geográfica, né? A gente vai percebendo que é fundamental que uma política de sustentação
não só governamental, mas também de mercado, distribuição junto com a produção. É claro que a gente precisa melhorar isso, não só como país, mas trabalhar isso de uma maneira coletiva. Aliás, a pandemia mostrou para a gente, né, o coronavírus mostrou para a gente que essa ideia de um mercado absolutamente neoliberal, onde quem produz vende e quem não produz compra, é uma ideia absolutamente inviável do ponto de vista de planeta. Por isso, é necessário que a gente desenvolva, né, sobre todos os aspectos, mecanismos de produção local e mecanismos de abastecimento cada vez mais efetivos. Quando a gente tem, por exemplo, uma rede modal de transportes ultrapassada, as perdas ocorridas nessa cadeia de negócios são imensas, né? Estima-se que aqui no Brasil, por exemplo, a gente tenha uma perda de 30% a 40% da produção só nos processos modais de transporte e logística e armazenamento. Então, se eu trabalho com tecnologias de armazenamento melhor, se eu trabalho com posturas de desenvolvimento e abastecimento local, desenvolvendo essa potencialidade, automaticamente eu estou contribuindo com a tentativa de solucionar não só a quantidade, mas também a qualidade e a distribuição desses alimentos no planeta inteiro, né? Isso faz com que a gente analise a nossa área de trabalho, verificando a possibilidade de interagir com todos os elos dessa cadeia e em todos os tipos de problema que essa cadeia tem e que continuará tendo, né? Até porque se não tiver problema a gente não tem o que fazer e nós estamos aí para resolver problemas. E essa é o desafio da gente transformar essa cadeia enquanto cadeia de negócios mundial, mais desenvolvida, mais integrada, mais adaptada às condições que o mundo moderno exige, tá? Então, é fundamental que a gente trabalhe sempre pensando em solucionar os problemas e, para isso, a inovação é fantasticamente importante como ferramenta para que a gente consiga atingir esses mecanismos todos, esses pontos de estrangulamento que a gente precisa trabalhar. Muito bom. Então, vamos à pergunta da Alessandra Mota. Quem pensa em ser empreendedor deve investir em cursos de marketing e cursos do segmento enquanto estão cursando a graduação ou após? Alessandra, olha só, para você se tornar empreendedor, no meu ponto de vista, você tem que ter uma mudança de comportamento, tá? E mudança de comportamento a gente não faz assim a hora que a gente acha que tem que fazer, né? A gente precisa fazer essa mudança comportamental, né, nos tornando aptos a empreender em todos os dias que a gente levantar da cama, tá? Então, na graduação, na especialização, na pós-graduação, no trabalho, levantando, acordando, pensando diferente, pensando com cabeça empreendedora e treinando essa capacidade, essa habilidade nossa, né? E isso a gente deve trabalhar, deve fazer no dia a dia, na rotina, buscando desafios que são desafios que façam com que a gente necessariamente saia da nossa zona de conforto e passe a ter uma visão chamada empreendedora, que é aquela que está sempre antenada para as mudanças, sempre antenada para a tentativa de captura, né, de oportunidades. E se a gente não treina isso durante toda a nossa vida, e agradeçamos que estamos
passando por um momento difícil, justamente para nos testar nossa capacidade de adaptação, testar nossa capacidade de sairmos melhor de uma experiência como aqui nós estamos, e para isso não tem tempo, né? Existe idade, poderia, de certa maneira, explorar também com a segunda pergunta, que é, existe uma idade certa para empreender? Estudos demonstram que não se tem uma idade correta para aprender, né? O grau de maturidade para empreender depende muito mais do tipo de experiência que você teve do que a quantidade de anos que você viveu. Eu posso viver 50 anos e não ter tido nenhuma experiência que me agregue, tentar me sair da zona de conforto e me tornar um agente de transformação social, né? Que é o empreendedor. Então, eu diria que daqui para frente, se você está preocupada com esse teu desenvolvimento, busque experiências que vão agregar para você uma capacidade de mudança de comportamento e que vão te tornar mais apta a empreender. Não sei se consegui responder, mas eu acho que a gente não nasce empreendedor, a gente se torna empreendedor, né? E para isso, cada segundo da nossa vida pode ser utilizado para que a gente alcance esse objetivo. Que linda mensagem, né, gente? Acho que muito pertinente, assim, com o que a gente está, com o que nós estamos vivendo. Nádia, você gostaria de falar alguma coisa? Inclusive, o pessoal perguntando sobre empreendedorismo e tal, e eu acho que uma boa leitura, que inclusive aprendi isso com o Celso na pós-graduação, leia o livro O Segredo de Luísa, porque vai mostrar muitas visões para vocês sobre o comportamento empreendedor, sobre como você começa, sobre, enfim, você vai mudar o seu mindset, passar a entender muito mais coisas sobre empreendedorismo, sobre a inovação e sobre como uma pequena coisinha, não necessariamente tecnológica, pode te tornar um empreendedor inovador. Então, foi um aprendizado muito grande, assim, que eu tive, inclusive, com o Celso, igual eu falei, na pós-graduação, e que eu acho que seria válido aqui passar para vocês. Legal. Aliás, aquela turma de empreendedorismo foi fantástica, né, Nádia? Acho que foi incrível. Eu acho que foi uma das melhores que eu tive já. E sobre o startup também, é muito bacana essa questão, igual o senhor falou, que a gente tem que mudar o nosso comportamento e buscar experiências que ajudem a gente, porque, igual o senhor tinha falado, a gente tem medo do vocabulário, que é um vocabulário diferente. Igual eu cheguei lá, eu não tinha muito conhecimento dessa área, e eles falavam sobre pitch, sobre networks, e eu ficava meio perdida, eu falava, o que é isso? Mas aí, conforme a gente foi desenvolvendo, fomos tendo as mentorias, isso foi clareando na nossa mente, e isso ajudou muito a gente nessa questão de buscar as coisas, correr atrás. E eu não tinha a matéria de isotecnia de precisão ainda, não tinha feito, agora eu estou fazendo. Então, agora é mais fácil para mim essa desenvoltura na matéria, né? Por eu ter participado de uma startup e por eu ter aprendido algumas coisas, assim, e que com certeza vou levar para o resto da minha vida essa experiência e vai ficar bem mais fácil. Foi uma experiência incrível, como o Alifer tinha falado, foi muito top. Então, olha só, a Ananda acaba de dar um depoimento, né, de uma experiência que se propõe a fazer com que os estudantes saiam e os profissionais também, né, saiam da zona de conforto, que é um trabalho que a gente pode fazer a qualquer momento, né, se inscrever para esses desafios, essas Olimpíadas de inovação, que existem hoje de uma maneira muito ampla, colocando a gente à prova, né, para pensar um problema e tentar buscar uma solução, pode gerar uma mudança de comportamento e faz com que as pessoas estejam mais preparadas, né?
E esse é um exemplo claro de que esse tipo de treinamento funciona, e funciona de uma maneira extremamente rápida, né? Quando as pessoas percebem que, poxa, existe toda uma questão comportamental que eu preciso alterar para conseguir entender o mecanismo, né? Eu só queria contribuir com um negócio que a Ananda falou, que é típico também, né, de consultor, a gente usar uma linguagem que ninguém entende para a gente mostrar que sabe, né? Nesse sentido, eu queria fazer uma sugestão, já que a Nádia sugeriu O Segredo de Luiza. Tem uma obra que é um dicionário de startups, de startups. Depois eu passo para... Eu acho que a Nádia tem, não tem? Eu já passei para vocês na pós-graduação. Passa para a moçada, ou depois eu mando para vocês, se você não tiver, que é um dicionário só para entender os termos que o pessoal usa nessa área de negócios, né, de business. Eles não falam negócio, eles falam business, né? Porque é mais bonito, enfim, e que mostra uma certa importância e tal. E o que tem de termo ali, que nem eu conheço, é impressionante. Mas é bom a gente entender o que significa, porque as ideias são muito simples, né? Quando você não entende o que o termo quer dizer, te atrapalha, te bloqueia. Mas, tendo acesso a uma obra dessa, você passa a ter, de certa maneira, mais facilidade, né, de assimilar determinados conceitos e tal, que são importantes na área, né? E, Celso, até a gente estar conhecendo esses novos conceitos, entender como eles funcionam, é importante, inclusive, quando nós nos tornamos um intraempreendedor dentro de alguma empresa do qual nós vamos trabalhar, né? A gente pega grandes exemplos aí, a BRF, JBS, enfim, grandes empresas onde tem muitos zootecnistas trabalhando e todos eles lidam com essa linguagem o dia todo, né? A gente tem esses exemplos mesmo na pós-graduação, de quantos alunos que nós não temos lá, que são meus colegas, que são de multinacionais e lidam com isso facilmente. Então, não só para a gente se tornar um empreendedor, digamos, né, uma ideia nossa ser desenvolvida, mas como empreendedor também isso é importante para nossa formação. A Nádia tocou num tema que eu me penitencio de não ter tocado, né? Independente se a gente vai decidir por empreender ou não, necessariamente o mercado de trabalho exige da gente um comportamento intraempreendedor, que é o empreendedor que vai atuar dentro das organizações que ele trabalha, né? E isso, bom, Ana, a gente sabe disso há muito tempo, né? E se a gente não tivesse um comportamento intraempreendedor, a gente não ficaria em determinados projetos, né? Sim, sim. E hoje o mercado exige essa característica de intraempreendedor. Portanto, a gente não está jogando conversa fora para dizer assim, isso só serve para quem vai empreender. Isso serve para todo profissional para poder trabalhar. Porque, como eu disse, o mercado é cada vez mais competitivo e essa característica, né, de buscar soluções, ser proativo, ter um olhar estratégico bem desenvolvido, criativo, são características que o mercado de trabalho está selecionando fortemente e o perfil empreendedor hoje é o perfil mais desejado para quem vai ingressar numa organização. Então, portanto, o empreendedorismo não é só para quem quer montar empresa, né? Empreendedorismo é para quem quer trabalhar, seja de maneira própria, ou seja, de maneira a buscar um espaço, né, no mercado de trabalho. Com certeza. Ou seja, é obrigatório. Muito bom. Ficaríamos aqui mais... Tinha que ser obrigatório em todos as grades curriculares aí que a gente né? E incorporar isso na nossa vida, né? No nosso dia a dia, na nossa maneira de pensar e às vezes em coisas simples, em ações simples, pensar. Mas espera aí, eu posso fazer diferente, né?
E é assim que a gente incorpora essas mudanças e aceita essas mudanças, né? Eu gosto sempre de, né, dentro da área de melhoramento, que você tem um processo de seleção, né, onde os indivíduos que são mais adaptados, que vão deixar mais descendentes, que vão sobreviver, que vão ter mais sucesso, né? Então, é dentro dessa capacidade que a gente tem de uma mudança brusca dentro do nosso comportamento que a gente está vivendo agora e que nós vamos viver nos próximos meses, talvez alguns anos, e que vai impactar no mercado de trabalho, para quem está saindo e entrando no mercado de trabalho agora nos próximos semestres, nos próximos anos, isso vai ter um impacto, né? Então, nós temos que ter essa capacidade de aceitar as mudanças, de aceitar o que é novo, e também pensar de uma maneira como a gente pode fazer diferente. Então, eu acho legal. que... Lembrando, né, entrando na sua área, de maneira até um pouco ingênua, mas lembrando que comportamento é uma característica altamente herdável, né? Tem uma herdabilidade grande. E, de certa maneira, o melhoramento animal está envolvido também com o melhoramento vocacionado para comportamento, né? Para buscar os indivíduos mais adaptados, mais vocacionados. O empreendedorismo não é muito diferente, né? Ocorre que todos nós temos um potencial que precisa ser desenvolvido. E esse aspecto comportamental do empreendedorismo me parece que é o principal legado que a gente pode deixar quando trabalha com processos de ensino-aprendizagem, né, voltadas para essa área, muito mais do que a parte cognitiva propriamente dita. Tá? Mas muito bom, Celso. Nossa, já são 7h20, né? Nós precisamos também agradecer a todo mundo, ao pessoal que participou. Alguns, nós chegamos até um número, umas 60 pessoas participando. Obrigada, Jéssica. Vou aqui, então, a Jéssica está parabenizando pela palestra. Sempre bom lembrar e mostrar o grande papel que o empreendedor tem, e mostra que a startup foi muito boa, tá vendo? Então, olha só que legal, né, Nádia? Tendo... Fico, inclusive, feliz de estar ouvindo isso, né? Frutos do movimento que foi realizado ano passado. Foi ano passado, em maio do ano passado. 2 anos. Fez um ano agora. Me lembro. E que eu tive a felicidade de compartilhar com vocês, né? Sim, você, a Ana. E aí exatamente, que estão aqui hoje participaram daquele movimento, não é? Pois, isso aí. O professor Leonardo, a professora Sheila, obrigado, Celso, mais uma vez, pelos ensinamentos inspiradores. Obrigado, Sheila. Você é minha amiga, não vale. Queria agradecer a Lilian também, eu vi que a Lilian também me escreveu. Obrigado, Lilian. Um prazer. Então, tá bom, gente. Um abraço grande para todos. Um feliz dia do zootecnista, né? Um dia que... Nossa, como eu trabalhei hoje, meu Deus, acho que hoje eu... Como todos os outros dias, se alguém mandou mensagem e ficou devendo, porque realmente o dia foi... Celso, muito obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Eu que agradeço, Ana. Foi um prazer imenso, tá? E Celso, agradeço especialmente a você e a Nádia, a felicidade, né, da gente estar interagindo num dia tão com tanto simbolismo para a gente, que é o dia 13 de maio. Isso aí. E eu convido a todos nós tem a live da ABZ, né, Celso, que deve estar também começando, onde todos os presidentes, ex-presidentes, né, vão estar participando. Então, também é uma oportunidade bacana da gente conhecer a história aí do trabalho da ABZ, e que eu também tive a grande honra de fazer parte como membro da diretoria quando a Célia foi presidente. Né? Então, isso aí.
Um beijão para todos e muito obrigada. Obrigada, Beijo pra Celso. Que Nossa Senhora de Fátima, nossa padroeira, nos proteja e nos ilumine em toda a nossa trajetória profissional e pessoal. Um grande abraço, muito obrigado. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Um beijão para todos. Beijo. Tchau. E feliz dia do zootecnista novamente para todo mundo. Isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço. Abraço. Eu vou copiar, viu, Nádia? É isso que eu ia te falar, por isso que eu estava esperando. Eu consegui essa mensagem. Eu vou copiar, vou salvar e copiar numa pasta o... Tá, copia no Word, aí você me manda. Sim. Ai, deixa eu terminar de desligar aqui, senão...